se o voto da eleição para a mesa deve ser aberto ou secreto. Com a promulgação da emenda constitucional número 76 de 2013, diversas votações no âmbito do Poder Legislativo brasileiro, que antes eram feitas pelo voto secreto, passaram a ocorrer mediante processo de votação aberta. Com efeito, a acirrada divergência a respeito da possibilidade de o regimento interno prever votação secreta para uma hipótese em que a Constituição não o faz expressamente, sobretudo após a promulgação da citada emenda constitucional. De um lado, há quem entenda que todas as vezes que a Constituição Federal deseja impor o voto secreto, assim o faz expressamente. O silêncio da Constituição Federal não significa, nessa linha de raciocínio, uma liberdade de conformação para o legislador ordinário, mas sim a imposição de deliberações públicas. Para os que militam em favor de tal tese, a eleição para presidente do Senado deveria se dar pela votação aberta. De outro lado, há quem entenda que a matéria foi apenas desconstitucionalizada, isto é, nos casos em que a Constituição não consigna expressamente que a votação deve ser secreta, poderia, no caso, o legislador infraconstitucional estabelecer regras para que a votação ocorra por escrutínio secreto. Para estes, seria constitucional a regra regimental que estabelece a eleição mediante o voto secreto. De minha parte, entendo assistir razão à primeira corrente. O voto aberto corresponde à intenção do legislador quando da promulgação da emenda constitucional 76 e também atende aos anseios da sociedade por maior transparência e idoneidade no Poder Legislativo. De qualquer forma, cabe ao plenário decidir a questão, como órgão máximo da Casa. Veja-se, por exemplo, no caso da deliberação sobre a prisão do então senador Delcídio do Amaral. A Constituição é silente sobre a espécie de votação a ser adotada. O regimento do Senado Federal de 1970 previa o voto secreto, em seu artigo 291, inciso 1, a linha C. Mesmo assim, foi apresentada a questão de ordem sobre o processo de votação a ser adotado. O presidente da Casa, na oportunidade, senador Renan, decidiu pelo voto secreto, entendendo que o artigo 291 não fora revogado pela emenda número 76 de 2013, mas recorreu da sua própria decisão ao plenário, que aprovou a votação pública. Não há que se invocar aqui o inciso 3º do artigo 412, o regimento segundo o qual a decisão do plenário só pode ser contrapor à norma regimental se for unânime. Isso porque, nesse caso, não está o plenário a violar regra regimental ou norma regimental, mas apenas a interpretá-la à luz da Constituição Federal, tal como ocorreu no caso do ex-senador Delcídio. Sendo assim, entendo que a votação para a eleição da mesa deve ocorrer pelo processo de votação ostensiva e nominal, mas, de qualquer maneira, recorro de ofício da minha decisão para o plenário nos termos do artigo 405 da RISF. Abro o painel, está iniciada a votação.